Juliana Oliveira denunciou Otávio Mesquita, mas, nos bastidores, surgiu a suspeita de que tudo fazia parte de um plano bem pensado. O que ela realmente queria com essa acusação? Os novos detalhes mudam tudo o que se sabia até agora. Agora, a gente não falou de um caso que eu acho importantíssimo, que é o caso do Danilo Gentili. O Danilo tinha toda a gravação da moça. Incrível, né? De Tinha, anos da atrás, Juliana. porque essa história tem 6 anos, 7 anos. 5 anos. Não, 5 tem anos. mais. 5 anos. Não, tem quase 10. Não, 5 anos. É Foi 2016. Ah, não. A história é 2016. Mas ele tinha a gravação a partir de 2020, que é quando ela Quando liga pra ele. ela diz o que aconteceu. Ela nunca falou diz nada que não pra ele. quer, mas ela diz que não quer processar, que não quer ir à polícia, ele oferece. Eu Não, fiquei, na gravação eu fiquei que ele 45 minutos ouvindo aquilo. Não, eu não. nunca fico ouvindo essas coisas. Eu nem sabia que dava pra fazer 45 minutos no Instagram. Não, dá até 1 hora. Antigamente tinha até passado de 1 hora. Não, até 1 hora eles cortam. Mas eu Provavelmente. assisti no 2x. Eu só assisto conteúdo na Eu Não, dei não. essa semana aqui passada, eu dei o motivo que ela fez isso. Porque ela queria estabilidade no emprego. Quando ela vai formalizar, porque assim, em 2016 ela reclamou. Falou, nossa, não gostei disso. Ela falou com outro supervisor. Tem até uma troca de mensagens. Mas ela não falou mais nada. 2018 ela voltou a reclamar. 2019, com outras pessoas. Mas ela nunca foi no RH falar nada. E em 2020, quando surge a história da Calabresa, é que ela fala, fui estuprada. É aí que ela vai falar com o Danilo Gentili. E aí o Danilo oferece tudo pra ela. E ela não aceita nada. Nada, ele fala, vamos na polícia. Não, vamos, pega meu advogado. Não, Não, eu te só dou, quero que ele eu não entre aqui, ele não te volte dou mais ajuda aqui. financeira. Não, vamos na polícia. Não, não quer nada. Eu não quero nada. Por que agora ela quer? Porque daí, em setembro, ela sai do programa, do Danilo Gentili. Ela é retirada porque está tendo corte. Eu acho que ela falou, vou rodar. Porque ela foi colocada no Chega Mais. E o Chega Mais já estava condenado. Então ela falou, vou rodar. E aí ela vai e formaliza essa acusação. Entende? Era um trunfo que ela tinha, digamos. Como uma Isso, forma de- tanto que ela fala, né? Eu mostrei até esse vídeo ontem. Ela fala que quando chamam ela para conversar, ela falou assim: bom, eu fui lá pro RH, e daí quando eu chego lá, fala, vamos resolver o caso do Otávio Mesquita. Eles falam que eu tô demitida. E aí ela falou, mas aí eu falei, mas escuta, vocês resolveram o caso da denúncia? E aí me responderam, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Ju. Então, ela faz... No dia que ela é demitida, ela vai no advogado. O advogado já faz o protocolo, BO, e avisa a Mônica Bergamo. Então, o que ela queria, na verdade, quando ela fala eu queria Era ser blindada, estabilidade. era estabilidade de emprego. E o Ela Danilo tem foi um agido por cara tipo de desespero. maravilhoso, o jeito que ele agiu com ela. Quem? né? O Danilo? Danilo. Foi corretíssimo. Corretíssimo, sabe? E sorte dele que ele tinha a gravação. Porque- Sorte dele. Muita sorte. Sorte não, né? Sorte não, ele foi- pensou, ele teve... ele- Você guarda a mensagem? Ah, não sei. Esse tipo de mensagem, eu não sei se eu guardaria. Eu não também não, guardo né? mensagem assim, nem Não, sei não é fazer que isso. isso não é uma mensagem. Ele gravou uma ligação telefônica. Não, era... Não, ele gravou uma É, ligação conversa com telefônica. ela. Ele ligou o gravador O e João, gravou o diretor do programa, uma tá conversa junto com ele. telefônica. Não, mas Interfere. é no WhatsApp isso, eles estão conversando. Não. Não, não é só mensagem, é Não, gravação ele de gravou telefonema. uma ligação de 21 minutos, se não me engano. 21 Sei que minutos tem e mais 14 gravação, segundos, porque sei. agora ela acusa ele de ter cortado conversas. Ela tá acusando ele de ter manipulado, Eu não só vi mostrado essa o que interessava para ele. Mas ela nega o tempo todo toda a ajuda dele. E agora tem uma outra leitura, né, que estão falando, porque não pode retroagir a lei. É que não existia o crime de importunação sexual. Não em existia, mas não é nem 2016. isso. Por que acusou de estupro? Porque tem uma filigrana jurídica que diz que... Porque a partir de 2018 não tem mais prazo, né? De 2016, você tinha 6 meses se uma mulher sofresse abuso Tá. para acusar, senão decaía. A partir de 2018 mudou a lei. Pode ser quando você quiser. Então, o que eu acho que aconteceu em 2020? Por que ela vai lá falar que ela se sentiu... Porque ela está marcando ali, dizendo uma parte da lei que diz que no momento que você percebe a violência sexual é que começa a valer. É Porque, tudo por de exemplo- caso pensado, meu Deus. Porque, veja, se uma criança, se você cresceu e um dia chega um vizinho e fala, olha, você foi abusado por aquele cara quando você era criança. E aí você lembra disso, não faz mal que passou 6 meses. Você pode processar aquela pessoa. Então, como ela está realizando na cabeça dela, né? Que aconteceu em 2020, na hora da Calabresa, que ela percebe, quando sai a matéria da Piauí. Então, a tese é que ela estaria dentro
depois de 2018. A tese é do advogado, evidentemente. Não, é a tese dela e da defesa dela, né? Então, mas veja, né? Olha, Deus me livre. Então, essa história é muito doida mesmo. Tem As mais, né? histórias Tá são acontecendo todas mais, doidas. né? Você não viu um bispo da Record tava assediando um produtor do Cabrini, né? Você soube dessa história? Tem muita história assim. Aí né? depois descobre que parece que o produtor tinha um caso mesmo com o cara. É uma, sabe, É uma mixórdia. é uma mixórdia. Mas então... A moral da história é grave, né? Se proteja, cuidado. Mas eu compre acho uma bom câmera, tudo isso. Uma câmera, como é que você problema- falou? Uma câmera corporal. Câmara Não, corporal. as pessoas que assediam serem punidas, eu acho excelente. O problema é Ser de verdade. falsa denúncia. O problema é não ter falsa ou denúncia, uma eu coisa também tirada de acho. Eu contexto. Eu acho já que as vi- pessoas que assediam têm que ser punidas. Mas Sim. tem que ser tudo verdadeiro. Então, mas hoje não, Não tem pode como. ter falsidade. Tem. Olha, eu já vi pesquisas que falam em 60%, 70%, 80% de falsa denúncia. Eu Coisa estou muito fazendo séria. pesquisa por delegacia em São Paulo, porque não tem estatística disso. Na 27ª, ali no Pinheiros, por exemplo, o cara falou 3 vezes por semana é uma falsa acusação aqui. Na 7ª da Lapa, por exemplo, a delegada falou punição? que 2 vezes por semana é falsa acusação só contra Uber. Que os caras estão salvando porque tem câmera dentro do carro. E, além da câmera, agora tem um código. Ontem eu peguei um Uber à noite, não, voltando o código para não casa, deve e ele me recomendou. Ele falou, ele tinha o código, eu dei o código dele. Aí ele falou, a senhora também devia ter código, porque é muito bom, porque Pra gravar a previne, não sei o conversa. quê e tal. Porque- Não, o código não é para gravar. Não é para Código gravar. pra- Eu sei, mas ele falou, é bom para pra mim validar que é o eu motorista certo. sou o motorista certo para a senhora e a senhora é a passageira certa para mim. Mas está gravando. Então, é muito A maioria, importante. até tem bastante gente que me assiste que é Uber. Eu falo, pelo amor de Deus, gastem R$ 9,90, põe o aplicativo. Você pode... A câmera, ninguém fica sabendo. Porque eu já vi cada caso do cara ser salvo porque estava Com sendo gravação, filmado. também já vi. No Instagram, assim. E não qual que é tem a o seu- consequência? A mulher fez uma falsa Nada. denúncia, não Nada, tem. não vai acontecer nada. Não Nada. tem punição, não, Não, tem. não, porque depois vai acabar indo para o serviço social. Ela é condenada. Ó, o Douglas Sampaio, o ator. Foi acusado por 2 de agressão sexual. A agressão física, foi inocentado nas 2. As 2 foram condenadas. Uma delas era atriz lá de Malhação, eu não lembro qual que é o nome dela. Ele começou a procurar ela, até na rede. Ó, se alguém souber onde ela está, me avisa, porque eu tenho que... O oficial de justiça tem que... Ela pediu uma protetiva. Ela pediu uma Ele tava protetiva. procurando por ela. Não pode. Isso é um caso. Por exemplo, um que você pode entrevistar, Sérgio Thompson Flores, um diplomata. A mulher saiu na cara o casamento dele. A ex-mulher dele gravou 8.000 horas. Ah, eu ouvi falar nessa história. Eu vou entrevistar ele, acho que a semana que vem. Ele é o primeiro caso na história de uma Maria da Penha, que ele foi condenado e anulada. E agora ela acaba de ser indiciada por denunciação caluniosa. É mesmo? Eu não É um sabia negócio. desse Ela caso. conseguiu precedente, né? separar 12 minutos, de 8.000 horas, conseguiu separar 12 minutos, dando a entender que ele estava agredindo ela, mas ela infernizou a vida dele. E no momento que eles casaram, ela já transmitia o que acontecia dentro de casa para o ex-namorado dela, por Meu nuvem. Deus. Eu queria saber como é que você entra na história do Márcio Merlin. Porque eu sempre duvidei muito dessa história. Mas sem sério? dado nenhum. Eu comecei a perceber que eu não estava tão errada assim na minha intuição, vendo você. E vendo que você tinha prova, você tinha argumentos e tal. Mas eu só achava estranho aquilo. Aí Por depois quê? ele apareceu... Porque você super trabalhou Porque- na porque eu Globo, você conheci- sabia, não sabia? Não, mas na minha época na Globo não tinha esses assédios, essas coisas. Não em jornalismo, né? Não, no jornalismo nunca teve. Na minha visão, Não, sempre eu se nunca ouviu vi muita nada. história de Sempre se que ouviu no lado dos jornalista atores, sim. namorou com a diretor, teve tudo. Não, Eu tem casos já horríveis. ouvi muita história Mas de hoje em dia tem jornalista casadas com que casada diretores com de diretor e jornalismo. tal. Na minha época não tinha nenhum jornalista casado com diretor. Não? Não, Não. mas tinha história. Não, não mas tinha. eu cresci eu também comentando Peraí, Duda. alguns Olha só. casos. De pessoas, por exemplo, Que Márcia tinham Mendes namorava o Marcos Paulo. Mas a Márcia Mendes era do jornalismo, o Marcos Paulo era ator. Não, de Entendeu? Ah, não tinha jornalista no com jornalista. Jornalista com jornalista não tinha. Não, de jornalista com diretor, de Tinha jornalista. o primeiro casal do Não tô jornalismo falando que de eu me casal lembro oficial, mas de é casos. o Eliakim e a Leila. Mas não tinha casos de... Não, a Leila Ah, caso namorou devia o ter. Edson, É que assim, que era devia- editor. Por exemplo, tinha uns casos assim, mas eram discretíssimos esses casos. Não eram rumorosos, entendeu?
fisiologismo. Mas por assim. que você não acreditou no começo? Não Porque... sei, eu achava estranho. Eu acreditei, tanto que eu fiz 2 vídeos a favor delas, né? Porque eu já conhecia um monte de casos. Tinha acontecido o Zé Maier, que também é um caso super mal Eu contado. não acho. O Zé Maier também, né? Não acredito nessa história do Zé Maia. Eu acho até que ele pode ter pulado a cerca, entendeu? Do casamento dele. Ele está casado há muitos anos e tal. Mas eu não acredito que ele assediasse. O Zé Maia era Essa história lindíssimo. se Por que desenrolou, ele. do Zé ele Maia? ia- Depois você podia dar uma explicada também. Você conhece essa Assediado, história Eu do não Zé sei Maia? muito da história dele, porque assim, eu só sei aí que tá, né? O caso do Zé Maier é meio esquisito porque ela nunca levou pra frente. Mas não é Ela não fez estranho nem mesmo? BO, então. Que dizem as más línguas que ela tinha a chave do carro dele, que ela manobrava o carro dele, etc. Então eles poderiam ter tido um caso. Mas é um caso consensual, não era um caso. Olha, o que eu ouvi falar é que alguém flagrou, eu não sei, é uma suposição, vai, supostamente alguém entrou na sala a hora que eles estavam ali e ela não teve como voltar atrás. Você entende? Porque a pessoa ficou indignada, acho que uma chefe dela, que é isso? E aí ela teve que Enfrentar. E enfrentar aí a escola. ela. Mas eu não apurei essa história direito. É, Agora, eu do não- caso do Mellin, assim que eu escrevi as matérias defendendo a Calabresa, eu fiz uma matéria defendendo que a Globo tinha que proteger o futuro dela. Aí uma pessoa da Globo me liga, que é uma pessoa muito graúda, que está lá até hoje, e fala assim, você tem certeza disso que você está escrevendo? Eu falei, por quê? Não é? Ele falou assim, olha, faz 1 ano que isso está rolando, porque quando sai a matéria da Piauí, isso já tinha começado em janeiro. A Piauí saiu em dezembro. E aí eu começo a descobrir essas coisas, que uma das mulheres que acusava era a ex-namorada dele. Que essa mulher tinha sido denunciada. Daí eu descubro que ele tem mais mulheres defendendo ele do que elas. E quando eu consigo os autos do processo, eu vejo os diálogos, eu tenho milhares de diálogos deles, aí eu fico chocado, né? Porque dá para ver elas pedindo favor para ele. Me ajuda, eu preciso de um... Me ajuda a colocar na novela, né? Tem uma que, inclusive, fala para ele, assim, ela acusa ele na justiça. Ah, ele me assediou sexualmente tal dia. Eu fiquei chocada. E eu tenho conversa dela 2 dias depois, ela convidando ele para passar um fim de semana numa cabaninha com mais um casal. Ela, ele e um casal. E ela fala que 2 dias antes ele tinha assediado. Elas não contavam que ele tinha todas as mensagens. Como é que você escolhe o lado do Marcos Mello? Aí você fez todo esse Não, não o material. lado, né? Você Como é que conhece você- o Marcos Mello? Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha dado uma nota sobre ele. Nada. E aí eu começo a cobrir... Eu conheci o Rassum, né? Mas eu não suporto o humor da Globo. E aí eu vou para o Rio, começo a falar com minhas fontes, porque eu já cobri há 25 anos, né? E Essa aí as área. pessoas... Daí eu começo a ver as incongruências. Porque, por exemplo, eu cobri Roger Abdelmaci, acompanhei o Harvey Weinstein... todos esses casos de assédio, né? João de Deus, por exemplo, que eu conheço até a cidade. E daí eu falo assim, tem alguma coisa errada, porque quando ele já tinha sido demitido, ele foi acusado pelas mulheres, deveria começar a brotar outras. É. E aí eu descubro acusações. que as 8 acusadoras eram amigas. Eu falei, mas só essas? Cadê as gostosas das figurantes? Olha quanta figurante gostosa que tem no Zorro. São essas que ele está assediando? Sabe, Calabresa? Não que seja, mas assim, tem mulher muito mais assediável ali, né? E aí eu começo a juntar as coisas. Mas quando eu pego os autos do processo, que eu vejo que era tudo mentira. Ali eu vejo que era... Isso tudo você não conhecia ele? Nunca tinha visto, ele nunca tinha dado o nome dele. Eu sabia quem era a Porque pessoa, eu já mas... tinha entrevistado ele várias vezes. É quando surgiu mesmo? esse caso. Eu fiz novela com ele, no Caminho das Índias. Caminho a das gente Índias. convivia. Eu nunca vi, eu nunca Mas vi eu novela. entrevistei no Sem Censura várias vezes ele. Porque ele fazia uma Várias? dupla com o Rassum. Sim, Sim, o mas cara ele fazia principal. shows, Eu Ele fazia não shows. sabia o nome dele. Eu não sabia. E aí eu entrei, eu sou meio justiceiro, né? Daí eu comecei a ficar... Porque quando eu publico a primeira matéria que eu solto das conversas da Calabresa com ele, isso repercute muito, né? Inclusive algumas feministas até ficaram bravas com a Calabresa, porque, olha, você mentiu, essa proximidade que você tinha com ele. Mas depois foram para cima dessas que escreveram, algumas Recuaram. tiraram até a matéria do ar, né? E daí vieram para cima de mim. Aí faz 5 anos que eu sou atacado sistematicamente. Só que eu consegui mudar a visão das pessoas. Eu sozinho, eu fiz 190 matérias sobre esse caso. Nossa.
Você trabalha muito, né? Tudo em Trabalho. vídeo, é? Tenho 190 vídeos. Mas é porque tem muita gente, Duda. Tem 8 acusadoras, tem 3, tem uma advogada tem a sócia, que a sócia é do grupo Open Foundation, do Soros, que patrocinou um estudo do NetLab da UFJ que me acusou de ser misógino. E a mulher que fez a pesquisa, é tudo uma picaretagem. Então vai juntando coisas, no final dá mais de 60 pessoas, 70, né? Que loucura. Tem uma isso. outra que acusa ele de assédio sexual, que ela liga para ele em Paris e pede para ele trazer uma lingerie para ela, da Victoria's Secret. Quando eu publiquei isso, ela falou assim, é mentira, eu estava pedindo um creme da Victoria's Secret. Eu falei, creme para que serve da Victoria's Secret, né? Pro vucu-vucu, né? Se tiver creme. Eu nem Tende a sabia ser que tinha íntimo, creme. né? Tem, Aquela é para uma fazer loja de massagem, né? Mas você vê a desculpa. sei isso, mas- Porque ela falou assim, Victoria's Secret não tem creme. Eu falei, bom, você entra no Wikipedia, tá escrito Victoria's Secret é a marca mais famosa do mundo de lingerie. E daí eu vou vendo todas as incongruências, as mentiras que ela tinha. E aí você já conheceu ele? Só por telefone. Só por telefone. Porque no começo, de mais de um ano, ele não falava comigo. Ele só falava, ou eu falava com a assessora dele, e ela... Vocês nunca chegaram a fazer uma entrevista, por exemplo, em vídeo? Fiz em vídeo, fiz. Ah, fez? Fiz, Ah, tá. fiz uma live no Instagram. Ah, tá. Mas eu nunca participei de lives dele. Mas eles destruíram a vida dele, né? Tá desempregado há 5 anos, né? E elas continuam na Globo, né? Ele chegou a fazer E ele é uma redator, defesa ele dele. sabe escrever, ele escreve, Ele é ele bom. faz tudo. Ele é dirige. jornalista. Ele sabe tudo. Ele podia trabalhar, ele não tem trabalho. Ninguém convida. A Band chegou a convidar ele na época, mas depois mudou de ideia por causa da pressão. Não Da querem, pressão. né? E ele começou... Quando elas... Eu fiz tanta matéria que elas tentaram se defender. Elas foram fazer uma matéria naquele Metrópolis, com aquele tal de Guilherme Amado, que é um petista, né, esquerdista pleno. E aí eles fazem uma matéria e destruíram ele. Ele praticamente não ouve o Márcio Smelling, né? Ele faz uma entrevista. Eu tenho até uma série que chama Quem é Guilherme Amado, porque ele faz 3h30 de entrevista e ele não deixa o Márcio terminar uma frase. Ele age como um advogado delas. Ele tenta rebater tudo. E eu vou fazendo esse react, são 12 reacts. Tem uma hora que ele vai começando a se irritar, porque para tudo o Márcio tinha uma resposta. E daí a gente vai vendo, né? Se você foi assediado, se você sofreu um crime, por que você tem que mentir? E daí eu falo assim para elas, por que vocês mentem? Né? Por que vocês estão mentindo? E aí, quando ele começa a se defender, elas entram com uma ação contra ele e contra mim, acusando a gente de misoginia, de violência psicológica, e querem tirar todos os meus vídeos do ar, querem bloquear meus bens. Mas esse tipo de E eles recurso... conseguiram alguma vitória? Nada. Esse Não. tipo de recurso já prosperou contra algum jornalista? Não, seria inédito, Ah, tá. porque, veja, se um dia eu descobrir uma gangue de mulheres traficantes de criança e eu começar a denunciar, isso abriria um precedente para elas irem na polícia e falar que minhas matérias estão causando violência psicológica. Qualquer mulher criminosa pode falar, não, ele é um homem macho, tóxico, está prejudicando minha mente. É assustador o caso. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!